Olá, professora da Escola Sabatina. É uma alegria estar com você mais uma vez para juntos continuarmos com esse lindo projeto que é Recapitulando com Sucesso, a lição da Escola Sabatina. Então, aqui são algumas dicas importantes para você poder passar o conhecimento da lição aos seus alunos. Não se esqueça de que são 5 passos, né? Aí, passos importantes. O primeiro, a informação. O segundo, o reconhecimento. O terceiro, a expressão. O quarto, a reflexão. E o quinto, a decisão. O tema dessa semana é o Deus da graça e do juízo, que é a lição 4 da Escola Sabatina. Então, como que você pode introduzir a lição dessa semana? Olha, você pode começar com uma pergunta. Você sabe que perguntas geram interesse, despertam a mente da pessoa. Então, uma pergunta que você pode fazer é a seguinte: qual a ligação que existe entre lei e graça? Veja, às vezes parece que a palavra lei e graça são contraditórias. Até no mundo evangélico por aí ela é um pouco contraditória, mas não para nós. Elas estão bem interligadas. Então, comece perguntando e ouvindo seus alunos o que eles acham da ligação que existe entre lei e graça, ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda que você pode também introduzir a lição é o que significa graça e o que significa juízo. Veja, você pode fazer um brainstorm, que é uma explosão de ideias. Joga a pergunta no ar, então cada aluno pode dar a sua opinião, o que pensa da palavra graça, o que pensa da palavra juízo. Mesmo que as opiniões não sejam assim tão concluentes ou como seja na lição, deixa eles falarem. O que importa é eles falarem, dar a sua opinião e depois você vai e direciona, ok? E uma terceira maneira de você começar essa lição é contando uma história. Gente, o povo adora histórias. Histórias, elas, assim, sabe, fazem descanso mental e também podem introduzir bem uma lição. Então, comece contando a seguinte história. O tema da história é a maravilhosa graça. Um dia, enquanto o pastor pregava numa Santa Ceia, se assentou ali à frente um ex-assaltante, que agora era cristão, e ao seu lado entrou um juiz que há 7 anos atrás havia condenado aquele assaltante. Agora estavam ali ambos, lado a lado. Sabe, quando acabou o sermão, o pastor perguntou ao juiz: você viu quem estava ao seu lado sentado na igreja? O juiz respondeu: sim, eu percebi. Você também percebeu? Eu percebi. Então o juiz disse ao pastor: olha que maravilhosa história de graça, né? O pastor perguntou: realmente, que maravilhosa graça. O juiz então perguntou ao pastor: mas pastor, a quem você se refere? Olha, me refiro ao assaltante que foi condenado, foi agora perdoado, está na igreja. Não, mas eu não me referia a ele, eu me referia a mim. Como assim? Perguntou o juiz. Perguntou o pastor ao juiz. Então o juiz respondeu: olha, pastor, eu sempre fui um bom profissional, até orava, ia na igreja, me formei, me tornei um advogado, me tornei um juiz, mas eu nunca pensava que a graça de Cristo também tinha que me atingir. Que tão pecador quanto o assaltante eu também era. Mesmo que eu não fora condenado, ele fora. Mas eu também precisava da graça de Cristo. E essa mesma graça que atingiu a esse assaltante, também me atingiu. E hoje eu conheço a Cristo e eu sirvo a Ele porque a sua graça me salvou. Então veja, queridos, conta essa história, entendeu? Que fala de graça, fala de juízo, condenação. E aí você desperta o interesse a essas palavras importantes que são o tema da lição dessa semana, ok? Adiante, então, você vai para o reconhecimento. Você vai já começando a entrar no assunto da lição. Diga à sua classe que o tema da semana é muito importante, porque tem a ver diretamente com a salvação. E veja, quem não quer ser salvo? Todos querem ser salvos. Então, veja, olha, a lição é importante por quê, amigo? Porque tem a ver com a minha e com a tua salvação, tá certo? Adiante, você então pode falar que o assunto parece contraditório, mas não é, porque eles estão interligados. Então você vai falar para ele para os seus alunos, como que a lei e a graça estão interligadas. E aí você começa então a entrar no assunto da lição da semana, ok? E terceiro, você pode usar a comparação de um tribunal, porque veja, no tribunal você pode falar como funciona o julgamento, você pode contextualizar a experiência de um tribunal. E muitas vezes ali na classe pode ser que haja um advogado, alguém que foi uma testemunha de um júri, enfim, até alguém que foi condenado, foi absolvido, não sei, até alguém que já foi preso, ou que já participou, já viu um tribunal. Então você vai lá e você vai então contextualizar
e peça a opinião para essas pessoas, como que é ser um advogado, como que é ser um juiz, como que é ali servir de testemunha em um julgamento, ok? Então vamos agora ao terceiro passo, que é a expressão, o conteúdo realmente forte da lição. Você pode fazer 5 perguntas. Você pode escolher, uma semana antes, 5 alunos e entregue a eles, cada um deles uma pergunta. Na semana eles vão estudar essa pergunta, vão procurar na lição as respostas e vão trazer as perguntas respondidas e vão discutir com a classe essas perguntas. Veja então aqui um exemplo das 5 perguntas. Sugestão para 5 perguntas que resumem então a lição. A primeira pergunta: o que a Bíblia diz sobre o juízo? Veja, a lição apresenta 10 textos, são muitos textos. Escolha apenas 2 ou 3. Coloque então ali para aquela pessoa, para que ele possa responder essa pergunta com apenas 3 textos, e não os 10 que a lição apresenta. Segunda pergunta: qual foi a primeira indicação de um juízo na Bíblia? E qual a primeira mensagem de graça na Bíblia? Veja, a lição faz isso. Então o aluno vai pesquisar e vai trazer a resposta então para você. Terceira pergunta: como que o dilúvio serve para nós como modelo de juízo e graça? Veja, se você vê, o dilúvio tem ali um modelo de pessoas que foram condenadas e que foram salvas pela graça. Então, essa pergunta também é muito importante, a lição comenta. A pergunta número 3. Pergunta 4. Como que o juízo e graça trabalham unidos na visão de João? Aqui vai entrar João 3, 16, 17, né? O mesmo texto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, também fala logo do juízo na sequência. Então, mostre como que a graça e o juízo estão interligados. E a última pergunta, então, qual é uma das 3 mensagens angélicas e o que elas dizem sobre graça e o juízo? O que você pode fazer? Você pode, então, fazer essas perguntas em cartões. Você pode separar 5 cartõezinhos e ali, então, você escreve em cada cartão a pergunta e escolhe as 5 pessoas e entrega para essa pessoa na semana anterior. Ok? Então, você veja aqui, ó, o modelinho, então, dos cartões. Ó. Pergunta 1, aqui a pergunta 2, né? Pergunta 3, pergunta 4 e pergunta 5. No dia da lição, então, no dia do sábado, você, então, recebe os cartões das pessoas, elas vão à frente, ou ali assentadas mesmo, elas dão a resposta e você interage, então, ali com o grupo, comentando, então, aquelas perguntas, ok? Adiante, então, então pergunte se alguém quer ajudar com a sua opinião, né, ali, para que todos possam participar da lição. O quarto passo, então, é a reflexão. E aí, então, você fala à sua classe que todos nós seremos julgados. Por isso é importante aceitarmos a graça de Cristo e vivermos uma vida de santificação cada dia. Então chame a sua classe agora para a prática da vida cristã. O crescimento, cada dia, a santificação, a comunhão com Deus. A aplicação, né? Isso mesmo. 2. Fale para os seus alunos não julgarem os outros. Não devemos ser o juiz, mas deixar que Deus faça o julgamento. Isso nos livrará de erros ao julgar os outros. Isso é muito importante, veja. Às vezes nós queremos julgar os outros. Então a lição fala sobre julgamento. Quem que é o juiz? É Deus. Então deixe que Deus julgue os outros, ok? Na terceira aplicação, pergunte à classe como eles têm visto a graça de Cristo em suas vidas e como têm compartilhado essa graça com os outros. Olha, isso aqui é importante, queridos, essa aplicação, porque você vai agora chamar a atenção da sua classe para que eles contem o seu testemunho. Ali, 1, 2 minutinhos, cada um vai dizer como que a graça de Cristo o transformou, como a graça de Cristo o encontrou. E também você pode perguntar para eles como que eles têm compartilhado essa graça com os semelhantes, com os vizinhos. E aí já indicá-los, já chamá-los a atenção para o trabalho missionário. Ok? E vamos adiante então. O quinto passo seria então a decisão, quando você faz o apelo então aos seus alunos, tá? Então você pode dizer assim para eles: olha, hoje é o dia de aceitarmos a Cristo como nosso juiz, nosso intercessor e nosso salvador. Então veja, você vai chamar agora seus alunos a reconhecer que Cristo é o nosso juiz, mas ao mesmo tempo Ele intercede por nós e Ele está disposto a nos perdoar e a nos ajudar. Então faça um apelo à sua classe a aceitar a Cristo como nosso juiz, nosso intercessor e nosso salvador. Na sequência, você fala o seguinte para a sua classe: se você soubesse que seu julgamento seria amanhã ou hoje, isto mudaria suas atitudes e sua maneira de se relacionar com Cristo?
Então veja, você sabe que o julgamento está acontecendo a qualquer momento. Não vá usar terrorismo com ele, mas fale, olha, e se Cristo voltasse hoje? E se você morresse hoje? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Cristo? Como que a graça de Cristo tem lhe perdoado? Isso é muito importante. E a terceira pergunta, então, precisamos viver a cada dia como se fosse o nosso último dia nessa terra. Não quer você depender mais da graça de Cristo e viver de acordo com esta graça para estar em pé no dia do juízo e receber a vida eterna? Então você vai chamar a atenção da sua classe agora para que aceite a Cristo a cada dia em sua vida e coloque a sua vida em dia para que Cristo então possa operar uma transformação e que a graça de Cristo realmente seja aceita por cada aluno e que eles possam viver de acordo com esta graça no seu dia a dia até o dia da volta de Jesus. É isso aí. Até a próxima.